paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula aí para lhe ajudar, né? Você que é professor da Escola Bíblica e quer aprender um pouco mais. E aqui essa aula que eu faço toda semana, já tem aí uns 2 trimestres, já estamos aí no terceiro trimestre fazendo a aula. É a aula da lição aí do quarto trimestre do ano 2016, aqui, lição número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. A gente vai ver aqui, né, o que Deus fez ali para livrar o seu povo no exílio. Mas antes de começar a aula, deixa eu falar um pouco aqui do EBD em Foco. O EBD em Foco é um blog, um site aí voltado para a escola dominical, e que hoje eu estou oferecendo o slide. Temos aqui o slide em PowerPoint com animações, um slide que você pode usar na sua igreja, né? E um curso que eu chamo os 4 Cs da educação cristã, um curso que eu vou falar aí de hermenêutica, vou falar de conhecimento bíblico, né? Então eu vou explicar, né? Os 4 Cs da educação cristã são 4 tipos de conhecimento que um professor precisa ter, professor da EBD. Então, assim, o primeiro conhecimento é conhecimento bíblico. Nessa parte eu ministro aulas de hermenêutica, interpretação bíblica, interpretação de narrativa, parábola, os evangelhos. E aí no segundo C eu vou falar sobre o conhecimento das doutrinas. Então vou detalhar um pouco das principais doutrinas que a gente precisa saber. No terceiro C eu vou falar sobre o conhecimento do assunto. Eu vou falar de estudar, como estudar melhor, como aprender mais rápido, como que você lê um livro e se prepara para a aula. No quarto C, que é o conhecimento de didática, aí eu já vou falar de como você ministra uma boa aula, como você, né, vai para a sala de aula preparado, né? Você já leu a Bíblia, conhece as doutrinas, agora você vai para a prática. Então, como você ministra uma boa aula na escola bíblica dominical. E nesse curso você vai aprender tudo aí que você precisa para ser um professor de excelência, um professor transformador de vidas. E você pode fazer a assinatura aí, R$15 por mês, você tem acesso a todos os slides e tem acesso a esse curso, né? É algo assim praticamente insignificante. Tenho certeza que você gasta R$15, né, aí com qualquer besteira assim, rapidinho. R$15 hoje não vale quase nada, né? A gente dá uma volta na rua, come o lanche, acabou R$15. Então aqui é para você ajudar esse projeto a crescer, né? Eu quero fazer slide de jovens, de adolescente, de outras editoras, sempre recebo essas solicitações, mas eu não tenho tempo para fazer todos os slides. Preciso, né, crescer o EBD em Foco, contratar pessoas para que eu possa produzir mais slides e mais cursos de capacitação de professores. Vamos lá, né, começar a aula. O textual da aula diz o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34:17. Verdade prática: Deus é fiel no cumprimento de todas as alianças e promessas. Deus é fiel, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Vou passar aqui essa leitura, suponho que você já fez, se não fez, faça. Vou ganhar tempo aqui na aula. E eu vou entrar na aula agora. Até mesmo porque a aula, ela é todo o livro de Esther, praticamente, né? Todo o livro. Tem algumas partes que não entra porque não tem como, né? É muito grande. E aí não vai ter como, o tempo da aula é curto, né? Não vou explorar o livro como um todo. Mas a ideia geral está aqui no livro. Então, assim, se você é professor da EBD, eu sugiro que você leia o livro de Esther. Leia. Essa semana, senta e leia. Você vai ler rapidinho, aí meia hora você lê ele todo. É pequeno, né? Não é muito grande. E é uma história muito bonita. O nome de Deus, ele não aparece no livro de Esther. Porém, o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. Então, assim, muitos se perguntam, né, questionam por que o nome de Deus não aparece e o nome do rei aparece muitas vezes. Então, é um estudo assim profundo, mas que não vai modificar o nosso entendimento do livro. São cogitações, as pessoas vão cogitar algumas possibilidades, né? Alguns dizem que quem escreveu era alguém lá do rei, né? Alguém que trabalhava para o rei, e aí o rei pediu para tirar o nome de Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o que interessa é que a pessoa que escreveu
ele tinha conhecimento tanto da cultura judaica quanto da cultura lá da Pérsia. Ele conhecia os dois lados. Então ele não conhecia só um lado, ele dá detalhes de alguém que conhecia, que vivia mesmo os dois lados da moeda. Vale ressaltar que naquela época, nesse reinado aqui, essa região não tinha só os judeus que eram exilados, tinham outros povos. Outros povos foram dominados por esses reis e pelos reis da Babilônia que vieram antes e viviam no meio dos judeus. Então era uma mistura de povo, uma mistura, não era só um povo que tinha lá específico que os judeus eram estrangeiros, não. Existiam outros povos além dos judeus que estavam lá no exílio. Vamos lá. Os personagens principais do livro de Esther. O rei Xerxes ou Assuero. Xerxes é, no caso, o nome dele, da língua deles lá, da Pérsia, e Assuero é o nome hebraico. Mardoqueu, Amã, Esther e Vasti. Então, esses são os principais personagens do livro. Então, precisamos ficar aí ligados, prestando atenção nesses personagens. O que cada um faz e qual é o papel de cada um. Então, assim, o rei Xerxes, a gente vai falar mais na frente detalhadamente. Ele era casado com Vasti, a rainha da época. Depois ela perdeu o trono, entrou Esther, que era judia, pertencia ao povo judeu aí. E Mardoqueu era o seu primo. E Amã era o primeiro-ministro, vamos assim dizer. Abaixo do rei era Amã que mandava. Então, são os principais personagens. A história gira em torno deles, o enredo gira em torno deles. A providência de Deus. Eu vou dar alguns detalhes sobre na provisão não, eu vou dizer assim, alguns detalhes do local que eles estavam vivendo, da situação, das circunstâncias mais na frente. Vamos entrar aqui logo na lição, vou seguir a ordem da lição, seguir a ordem da revista. A providência divina na história de Esther. Então vamos lá. O que significa providência? Primeira coisa, o que é providência? A gente precisa entender que essa palavra, na nossa língua, providência, vem do latim, providentia, que o pro, esse que vem antes, aí significa antes mesmo, pro ou antecipadamente. Então tem várias palavras que começam com pro. Então, tudo que vem pró na frente está falando de antes. E videntia quer dizer ver. Então, quando você junta, providentia, seria ver antecipadamente, ver antes. Isso tem tudo a ver com o que acontece no livro de Esther. Deus vê e faz tudo antecipadamente. Deus, ele é o Deus da providência. Ele vê antecipadamente, ele já vê. Não tem como nós vermos as coisas antecipadamente, mas Deus vê, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus estava ciente de todos os incidentes ocorridos no Império Persa. Sim, Deus não foi pego de surpresa em nada. Em primeiro lugar, o povo foi levado para lá, o povo foi levado lá de Israel, de Jerusalém, para ficar no cativeiro lá na Babilônia. Depois o Império Babilônico caiu e veio o Império Persa e dominou. Então Deus sabia disso, Deus que mandou o povo ir. O povo foi por castigo divino, não foi o diabo que atentou a vida deles, não. Foi o castigo divino que levou eles para o exílio. Então Deus ele não foi pego de surpresa. E na história de Esther, a gente vê que Deus colocou Esther no palácio. Foi Deus que colocou ela lá. Ela não foi parar lá por acaso, não foi obra do destino, do acaso. Era algo que Deus já estava planejando, porque futuramente Deus iria livrar ali o seu povo. Então, o objetivo era que Deus livrasse o seu povo ali de um grande massacre. Então, Esther talvez não estava entendendo por que ela estava lá no palácio, se tornando rainha, mas Deus sabia de todas as coisas. Isso mostra que o que a Bíblia já afirma, Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, né? Não tem como o homem se comparar a Deus, porque os caminhos de Deus são muito mais altos, eles estão muito acima daquilo que a gente pode imaginar. Os nossos pensamentos são medíocres diante de Deus. Então, às vezes a gente quer uma coisa pequena e Deus quer algo grande. Às vezes a gente está pensando aqui em alguma coisinha, uma merreca aqui, mas Deus está pensando em fortuna. Então, assim, não vou falar aqui de teologia da prosperidade, mas é um exemplo, né? Tem vários exemplos aí. No caso, talvez Esté estava achando que ela estava sendo rainha simplesmente porque Deus queria abençoar a vida dela. E o propósito de Deus é muito maior, não era simplesmente abençoar a vida dela, era livrar o seu povo. Era livrar o seu povo de um grande massacre. Afinal de contas, aquele era o povo escolhido. E do meio daquele povo, da descendência ali, daquele povo, viria o Messias, né? Jesus Cristo ia nascer do meio daquele povo, os judeus. Então, assim, o pensamento de Deus era muito maior mesmo. A gente tem que ligar aqui o plano de Deus, né, na história de Esté, ligar a história de Esté ao plano maior de Deus. Muitos pregadores pegam a história de Esté e pensam somente lá em Mardoqueu, sendo humilhado por Amã, depois Amã enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu, aquela história toda. Só que o foco aqui é que Deus está falando do plano de salvação. Temos que relacionar isso ao plano de salvação. O objetivo aqui é mostrar a providência de Deus em guardar o seu povo para que o plano de salvação seja executado. Por isso que aqui diz que os meus pensamentos, né, mais altos do que os vossos pensamentos. Inclusive para quem lê o livro de Esté e aplica de forma errada. Os pensamentos de Deus, são muito mais altos. Deus está no controle. Nada acontece por acaso. Isso aqui é um resumo do livro de Esté. O resumo: Deus estava controlando tudo. O nome de Deus não aparece, mas o dedo de Deus está na história. O nome de Deus não está lá, mas a ação de Deus, a providência de Deus estava acontecendo nessa história. A festa do rei. Festa do rei. Vamos lá agora para a festa do rei. Só abrir um parêntese aqui, né? Quem está assistindo o meu curso, aí o curso 4Cs da Educação Cristã, eu já falo de como interpretar uma narrativa. O livro de Esté é uma narrativa. Então, como interpretar uma narrativa? Você pode acessar ebedenfoco.com, fazer a assinatura e você vai ver aí o curso, os 4Cs da Educação Cristã, e eu explico como interpretar uma narrativa que você vai entender aí melhor. Vamos lá, continuando a aula. O Império Persa. O Império Persa, ele pegava aqui do Egito, né, uma parte aí perto da Grécia, da Mesopotâmia, e depois ia lá para o rumo da Índia, né? Então era muito grande mesmo. A cidade de Suzã ficava aqui, né, era um pouco longe de Jerusalém, então dá para ver no mapa a distância que Suzã está de Jerusalém. Isso dava muito mais de 1.000 quilômetros, acho que dava uns 2.000 quilômetros de distância. E aí estava uma estrada, a Estrada Real, né, onde era uma das principais estradas, e funcionava aí, talvez, né, funcionou o primeiro sistema de correios da história, né, Dario I. Então, assim, era algo avançado. A gente acha que as tecnologias antigamente eram atrasadas, não, era avançado. Eles inventaram o sistema de correios. Vamos lá. E esse reinado ele era dividido em 127 províncias. Então tinha as divisões, e cada província, né, era como se fosse um estado, né? Tinha um país e um estado. A gente falava, tem um país e um estado. Naquela época era o reinado, né, um império, era um império, né, e esse império tinha um rei e tinha as 127 províncias que era governada aí por pessoas da confiança do rei. E o rei, no seu terceiro ano de reinado, ele convocou todos os governadores dessas províncias para um grande banquete. Então lá estavam eles, num grande banquete, uma grande festa, comemorando alguma coisa, não sei. Mas eles estavam dando uma grande festa com todos os representantes aí das 127 províncias. Depois deles se embriagar, já está alegre,
né, já está lá todo mundo já bem bêbado mesmo, pode-se dizer assim, né, o rei decidiu exibir a beleza da sua rainha Vasti, né? A Bíblia diz que ele queria mostrar como ela era bela. Então, assim, muita gente critica a Vasti por ela se recusar a se encontrar com o rei, né? Mas, se nós observarmos bem, né, o comentarista da revista ele faz uma observação lá no subsídio que eu achei interessante. Ela talvez seria exibida aqui como um objeto. Ela seria exibida aqui não como uma mulher, como uma esposa, uma adjuntora, mas ela ia ser exibida como um objeto. Ela estava lá todo mundo bêbado, ele não tinha uma intenção muito boa, né? Estava já, né, tomado já. Então a ideia dele era essa, exibir ela como objeto, não como uma esposa, uma adjuntura. E, né, muita gente critica ela, mas ela talvez tomou a decisão correta. Vamos para o terceiro tópico, que é a destituição da rainha. A fúria do rei, ele ficou furioso, né? Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Ester, capítulo 1, versículo 12. Olha só, ele ficou furioso, ele ficou revoltado com isso. E eles entenderam da seguinte forma: o rei perguntou: o que a gente faz com uma rainha que se recusa a vir até o rei? Se recusa a comparecer na presença do rei. Aí eles foram ler na lei e falaram: a lei diz que ela tem que ser destituída. Então ele divorciou dela e fala que nunca mais Vasti foi na presença do rei. Nunca mais. Além dela perder o posto de rainha, nunca mais ela foi ver o rei. O que aconteceu com ela, a Bíblia não diz, mas ela deixou de ser rainha. E para que as outras mulheres não seguissem o mesmo exemplo, ele mandou uma carta para todo o império falando que as mulheres deveriam obedecer os seus maridos. Isso é interessante, né? Aqui uma coisa boa desse rei, né? Uma coisa boa que ele fez muitas coisas boas, ele não era um rei mau, ele não servia a Deus. Uma das coisas boas foi justamente isso, né? Porque não é que ele queria que a mulher fosse objeto, não era isso. Lá naquele momento ele estava bêbado, mas nesse outro momento ele falou: não, né? As mulheres precisam honrar os seus maridos. E honrar como a Bíblia diz, né? Dá a entender que ele estava seguindo aqui justamente o que a palavra de Deus ensina, né? Não é questão de humilhar, da mulher ser humilhada, ser mandada, não, né? Mas que ela também tem que honrar e obedecer, né? E o marido também tem que honrar ela. Continuando, a gente vai ver aqui, né, que Vasti, ela pagou alto preço, foi o que eu falei, né? Ela pecou não só contra ti, mas contra todos os príncipes. Então, assim, ela seria mau exemplo para todos. Tá, então encerra aqui o tópico 1. Vamos para o tópico 2, né? Então aqui Ester entra, né, Ester no palácio de Assuero, ou Xerxes. A busca de uma jovem para o lugar de Vasti. O rei quer uma pessoa, uma esposa, né? Uma esposa. Desculpa aí, perdão. Diz assim, Ester 2:3: E ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, e ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã. Então ele falou: vai em todas as províncias, pega mulheres virgens, formosas e coloca aqui na fortaleza. Então esse era o objetivo do rei, escolher uma mulher, uma esposa que fosse uma esposa bela, bonita, virgem, uma pessoa, não seria qualquer uma. Então era o rei, afinal de contas era o rei. Ele escolheu uma rainha. Então eles fizeram isso. E elas foram, né, essas mulheres foram levadas para um lugar e lá elas ficaram como se diz, sendo cuidadas por um eunuco, né? O eunuco era que cuidava delas. Só que Ester, ela ganhou a simpatia desse eunuco. Diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele,
Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então tinha 7 mulheres só para cuidar de Esté. Ele deu um tratamento diferenciado para ela. Então a gente observa Deus agindo aqui, Deus agindo na vida de Esté. Ela já recebeu, né, um tratamento diferenciado, né? Deus estava guiando seus passos para algo grande, algo muito maior. Então assim, Esté, ela estava lá achando que ela seria apenas uma rainha, mas o objetivo de Deus era algo muito maior do que ela pensava. Deus tem um plano em sua vida, ainda que você não consiga compreendê-lo inteiramente, confie no Senhor. Então o objetivo, muitas vezes, de algo que acontece na nossa vida, a gente não sabe, né? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus está me levando para tal lugar? Por que que Deus me colocou dentro da universidade? Por que Ele me colocou nesse emprego? Às vezes você acha que Deus te colocou no emprego porque lá você ganha mais, você se considera abençoado, mas o objetivo de Deus talvez não fosse esse. Talvez o objetivo de Deus seria que ali você pregasse o evangelho para ganhar almas. O objetivo de você entrar na universidade talvez não seja simplesmente você se formar e ter um curso superior, mas que seja que ali você pregue o evangelho, e assim vai. Ou seja, o objetivo de Deus pode ser algo muito maior do que você imagina para a sua vida, assim como foi para a vida de Esté. Mardoqueu e Esté. Quem era Mardoqueu? Bem, Mardoqueu era primo de Esté. Muita gente diz que era tio, inclusive o livro de apoio está falando tio. O tempo todo o livro de apoio fala tio e que Esté era sobrinha, mas não. A Bíblia diz que, né, Esté era filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu. Ou seja, o pai de Esté era tio de Mardoqueu, era primo. Então, ele era um homem temente a Deus, era judeu, um judeu que temia a Deus, né? Um homem de fé, ele tinha fé, ele acreditava, e um homem de profunda piedade, era um homem piedoso. E essas são algumas qualidades. E ele estava entre os judeus cativos. Então lá estava Mardoqueu. Não se sabe, né, ao certo a idade dele, mas nessa época aqui, acho que por mais que ele fosse idoso, ele já tinha nascido lá. Ele nasceu no cativeiro. Ele e Esté. Tanto Mardoqueu quanto Esté nasceram no cativeiro. Eles não nasceram em Jerusalém. Eles não conheciam Jerusalém. Eles eram judeus, mas tinham nascido lá no cativeiro. E aqui eu fiz uma linha do tempo para que você possa entender isso melhor. Mardoqueu, ele acreditava na libertação completa do seu povo. Por que completa? Se você olhar aqui, logo no começo da linha do tempo, eles foram levados para a Babilônia. Lá Jerusalém foi destruída, teve lá, a Babilônia invadiu, destruiu tudo e levou para o cativeiro em três levas, né? Teve uma de 605, onde levou a Daniel e os mais sábios. 597 levou uma parte do povo e 586 levou uma outra parte. Então a gente teve aí 3 momentos diferentes que o povo foi levado para o cativeiro. Então Daniel está bem aqui no comecinho, 605, que ele é levado para o cativeiro. 70 anos depois, né, na verdade dá 67 anos, mas é 70, né, de acordo com alguns estudiosos, teve um tempinho aí, houve um retorno. E esse retorno voltou-se para Jerusalém, onde entra o rei Ciro, né? Ciro foi lá, tomou o Império Babilônico, derrubou o Império Babilônico e emitiu um decreto libertando os judeus. Só que não volta todo mundo, volta 50 mil. 50 mil não era ainda a maior parte do povo, era uma pequena parte, volta com Zorobabel. E eles voltam em 538. E depois a gente tem que ver que é antes de Cristo, por isso que as datas vão diminuindo. Elas vão do maior para o menor, até chegar no zero. Depois, em 478, olha só, de 538 para 478, passa aí, deixa eu ver aqui, 38 anos mais 22, 40, 60 anos. De 60 anos depois que o primeiro grupo retornou, é que Esté se torna rainha. A história de Esté
ela está ali encaixada entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Aqui em Esdras a gente vê um segundo retorno. Se você ler o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver a história aí do primeiro retorno, que é aí onde Zorobabel volta com o povo, né, e vai reconstruir o templo. Lá no capítulo 7 já começa a falar de Esdras, já do segundo retorno. Então passa um período de tempo aí muito grande, um período de tempo de quase 100 anos aí, do capítulo 6 para o capítulo 7. Deixa eu ver aqui, dá 43 anos, mais 38, 73, 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. E é nesse meio termo que acontece a história de Esté. Então, quando acontece ali a história de Esté, essa narrativa de Esté, eles ainda estão no cativeiro e o povo todo ainda não voltou. Olha só, o povo vai voltar por completo com Neemias em 444. É somente em 444 a.C. que o povo volta por completo para Jerusalém. E Mardoqueu, ele sabia que isso era uma promessa de Deus. Ele sabia que Deus ia, né, libertar o povo, e provavelmente Mardoqueu, né, se ele não era muito idoso, ele viveu até essa época aí de retornar, né, e do segundo retorno, e talvez ele voltou junto com esses 17 mil. Quem sabe? Eu não sei, eu estou conjecturando, né? Pode ser que ele voltou, ou pode ser que ele voltou com Neemias. E Esté, será que ela voltou? Então, tem todo um estudo aí bem profundo. Então, para que você entenda, se localize na história aqui. Educação para servir a Deus. Mardoqueu, ele foi um homem que cuidou dela, né? Os pais dela já não estavam mais vivos e ele cuidou. Então dá a entender que ele era mais velho, né? E ele ensinou valores morais e espirituais para que ela se tornasse um instrumento de Deus na salvação dos judeus. Ela aprendeu com ele, né? Continuando. Esté escolhida para lugar de Vasti. Então vamos lá. Deus fez o coração do rei se inclinar para Esté. O rei tinha lá centenas de jovens virgens, mulheres bonitas de todo o reinado. Quem sabe alguma, né, aí original lá da Pérsia, mas ele escolheu Esté. Olha só, e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens. Graça, favor não merecido, lembre-se disso. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ou seja, a rainha, ela tinha um papel importante, ela tinha coroa também, não era só a rainha, não, ela tinha uma coroa. Então Deus agiu aí e fez com que ela se tornasse rainha. Até esse momento, talvez Esté não tinha entendido ainda o propósito dela estar lá. O segredo de Esté. Quando ela foi para o palácio, Mardoqueu falou: não conte a ninguém que você é judia. Não conte da sua origem, não fala de onde você é. Quem é o seu povo? Ela nasceu na Pérsia, mas era filha, né, de pais judeus. E ela é criada na religião judaica. Seguia os rituais judaicos, mas ela já estava habituada, acostumada lá. E o que Mardoqueu falou foi para que ela estivesse protegida. Ela foi e não falou nada para ninguém. Ela ficou calada. O rei não sabia a sua origem. O próprio rei não sabia a sua origem. Talvez ele também não estava interessado. Caso ele estivesse interessado, ele teria perguntado ou ele teria falado com seus súditos para escolher mulheres somente da Pérsia, que não fosse de outros povos. Não, ele não falou nada, ele não estava interessado. Ele só queria saber se era bonita, se era formosa, se arrumava bem e tudo mais. Então é isso. Deus já começou a agir na vida de Esté até aqui, onde a gente contou a história, né? Ela era uma judia comum, ela foi para o palácio, foi escolhida como rainha, foi coroada. Até agora, ela está sem saber qual é o seu propósito. A trama de Amã. Vamos falar de Amã. Amã, ele era o segundo mais importante do reinado. Ele era depois do rei, ele era o mais importante. Hoje, nos dias de hoje, a pessoa que é mais importante depois de um rei é chamado de primeiro-ministro, aquele que cuida de tudo ali, que é o que governa, né? O rei só fica lá sentado, dando ordens, e o primeiro-ministro é que faz tudo. E ele era um dos amalequitas, né? Um dos inimigos de Israel.
os amalequitas, por natureza, já não gostavam dos israelitas, já não gostavam dos judeus. E sendo um desses caras, né, ele já começou a se sentir muito importante. E ele sabia que no meio do povo tinha os judeus. Tinha os judeus que não se prostravam diante de ninguém. Os judeus eram um povinho chato. Eles confiavam em Deus. Né? É chato no sentido deles lá, para os outros povos. Porque para nós que servimos a Deus, eles são um exemplo. Eles não abriam mão da fé. Eles não abriam mão das suas crenças. Né? Olha só Daniel quando chegou lá no palácio que o rei mandou servir todo tipo de carne. Ele falou, epa, não. Nós temos uma dieta especial. Nós não comemos todo tipo de carne. Então Daniel, para não ficar dando uma aula da lei sobre o que comer e o que não comer, ele falou, traz só legumes. Nós não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Então assim, eles não abriam mão de servir a Deus. E isso, né, trazia alguns problemas e traz até hoje. Né? Por exemplo, Mardoqueu ele não se inclinava para Amã. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Enquanto estava todo mundo se inclinando diante de um homem que não era nada, Mardoqueu, que conhecia Deus, sabia que Deus era todo-poderoso e que ele não tinha que se curvar diante de ninguém, mas somente diante de Deus, ele não se curvava diante de Amã. Ele manteve firme, forte ali, né? E por causa disso Amã, ele fez aí depois uma forca para, né, enforcar Mardoqueu por causa disso. Uma forca de 20 metros de altura e tudo mais. A revista não toca muito nessa história, foca mais em Esté, então vou ficar também em Esté. Só vou informar que foi construída uma forca para enforcar Mardoqueu. O próprio Amã fez isso. Amã, ele era um homem mau. Olha o que ele fez. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, olha só os correios aqui, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Olha só. Amã chegou para o rei e falou, rei, tem um povo aí que não te obedece, que não obedece às tuas leis, é um povo difícil de se mexer, esse povo tem que ser morto. O que tu acha, rei? O rei confiava em Amã. Não, Amã, tu quer matar? Mata, tô nem aí para esse povo. Tinha um monte de povo lá, o rei estava lá ligando para saber quem era esse povo, então vai lá, extermina logo os judeus. Então, de acordo com esse decreto, todos os judeus seriam exterminados. Amã fez, né? E colocou o rei para assinar, o rei assinou, mandou para todo mundo. A ideia era exterminar todos os judeus, porque ele já sabia que os judeus não serviam ao verdadeiro Deus e não iria se curvar diante deles e de nada que eles fizessem, nem dos deuses deles lá. Mardoqueu ficou sabendo disso. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Imagina a cena, as cidades naquela época eram cidades grandes, com mais de 50 mil habitantes, cidades desenvolvidas. E Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, vestiu um pano de saco e foi para a frente do palácio. Ele andou pela cidade gritando e clamando pelo que ia acontecer. Todo o povo ficou vendo aquilo, porque espalhou-se a notícia. Todo mundo ficou sabendo o que iria acontecer com todos os judeus. Todos os judeus iriam morrer. Esté procurou saber, né? Ou seja, o que está acontecendo com Mardoqueu, por que ele está lá na porta do palácio fazendo isso, né? E Mardoqueu fez com que ela soubesse de tudo, escreveu uma carta, entrega para Esté, ele não podia entrar no palácio, a carta foi entregue, Esté não sabia o que fazer. Olha só, todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Então o rei ficava sentado lá no seu trono
e quem chegasse sem ser chamado, se o rei não estendesse o cetro de ouro, morria. Isso era o que acontecia, era um costume da época. Todo mundo que fosse na presença do rei tinha que ser chamado. E Esther falou: até eu posso morrer. Não tinha perdão. Podia ser a rainha, podia ser o próprio Amã. Se fosse na presença do rei sem ser chamado, se o rei não estendesse o cetro de ouro, a pessoa morria. E quem ia arriscar? Né? Quem era o doido de arriscar? Vou entrar para falar com o rei, vai que ele estende. Não tinha como. Porém, Mardoqueu respondeu para Esther: olha, Esther, se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar outro para fazer. Ele não falou com essas palavras. Pelo menos é o que está registrado, é um pouquinho diferente. Mas o que ele quis dizer é isso. Se você não fizer, outro vai fazer. Mas algo tem que ser feito. E quem sabe não foi por isso que você chegou aí? Eu acho que nessa hora, Esther entendeu o motivo dela ter chegado lá. Talvez até esse momento ela estava achando que o motivo era simplesmente porque Deus queria abençoar a vida dela e fazer dela uma rainha. Mas não, né? O que Esther faz nesse momento é entender que o propósito dela é muito maior, é livrar o seu povo da morte. Ela é livrar, porque assim, se o decreto falava que tinha que matar todos os judeus, inclusive Esther teria que morrer. Pela lei, né, tinha que morrer, porque o decreto ele era irrevogável, o rei não podia voltar atrás. Esse decreto ele foi irrevogável. E aí acontece um problema sério, né? Esther toma uma decisão. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E o povo jejuou, ela jejuou, todo mundo se preparou, porque ela ia entrar na presença do rei. O povo teve que fazer um grande clamor por causa disso. O poder do jejum e da oração. A gente vem batendo nessa tecla aqui quase toda a aula. Nos momentos de crise, não adianta lamentar e chorar. É preciso orar, jejuar e buscar a face do Pai, até que Ele envie seu socorro. Não adianta você ficar reclamando. Às vezes a gente conversa com alguém e a pessoa reclama disso, reclama daquilo, porque tem esse problema e tem aquele problema, e passa por isso e passa por aquilo. A gente fica revoltado. Eu mesmo fico revoltado de conversar com alguém que só sabe reclamar. Mas a gente tem que entender que quem é crente tem que orar, jejuar e buscar a face de Deus, que aí sim Deus vai resolver o problema. Foi isso que resolveu o problema dos judeus. Foi isso que resolveu o problema, né, de quase todos os grandes homens de Deus. No momento de aflição, no momento de dificuldade, eles oraram, jejuaram e Deus abençoou. Lição passada a gente viu, Josafá fez a mesma coisa e Deus abençoou ele na guerra. E assim por diante. A estratégia sábia de Esther. Olha só o que ela fez. Esther ela fala com o rei. Ela jejuou por 3 dias, orou, né? E chegou o momento de falar com o rei. Quando ela chega lá para falar com o rei estende o cetro de ouro. E nesse momento ela entendeu que Deus estava com ela e que nada ia acontecer. O rei falou com ela. O que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Aí Esther vai e fala: se te parecer bem, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Olha só, capítulo 5 aqui você vai ver essa história. O rei, né, gosta tanto dela que fala: minha filha, até a metade do reino. O que tu quer? Pode pedir o que você quiser. Ela fala: não, não quero nada não, só vem no jantar comigo. Eles vão para esse jantar. Quando chega no jantar, ela pede um outro jantar. Olha só, interessante. Quando chega no jantar, o rei fala com ela: e aí, o que tu quer? Não, eu quero outro. Até agora, eu estou pensando, matutando, por que ela pediu outro. Né? Por quê? Mas eu ainda vou descobrir. Por que ela pediu 2 jantares. Né? Mas ela estava preparando o rei para aquilo, né, que ela acreditava, né, que era o certo fazer, que era contar o que a mãe estava tramando. Quando foi no segundo jantar, ela desmascarou Amã diante de Assuero. Ela falou: esse homem aqui, ele quer matar o meu povo.
Talvez se fosse um outro povo qualquer, o rei não ia dar importância, mas era o povo da rainha, a mulher que ele amava. Ele era um rei ímpio, mas ele amava Esther, né? Ele amava ela. E Amã suplicou, pediu misericórdia, não faça nada comigo, Esther, mas não teve jeito. Ele era um homem mau. E Deus executou juízo na vida de Amã, não foi o rei. A gente tem que ver o seguinte, que Amã, o que acontece com ele? Ele foi morto na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Aí muitos pregadores triunfalistas, que aqueles pregadores que falam que quem te derrotou um dia vai ser derrotado, aquele negócio, né? Aqueles hinos que cantam por aí também. Enfim, focando a vingança, né? Focando, olha só, né? Amã morreu na forca que ele preparou para Mardoqueu. Mas o objetivo de Deus aqui não era vingar o que Amã estava fazendo para Mardoqueu. Não, Deus estava executando juízo porque Amã queria matar o seu povo, o povo escolhido, o povo que ele tirou lá do Egito, que guiou no deserto, que formou uma grande nação e que o povo que um dia viria o Messias. Esse era o objetivo de Deus, né? Não era vingar o que ele estava fazendo para Mardoqueu, era vingar, não, era executar juízo, executar um juízo pelo que ele estava fazendo com o povo de Deus. Por isso que Amã morreu. E esse foi o objetivo dele morrer enforcado nessa forca de 20 metros de altura. Aplicação para a nossa vida. Ajude o Brasil a sair da crise. Como que eu vou fazer isso? Será que eu tenho que me tornar o presidente para ajudar o Brasil a sair da crise? Não, tu chega lá e vai fazer pior do que o que está lá. Nós temos uma arma muito maior, a oração. Ore pelos necessitados, ore pelos desempregados, ore pelos políticos. Isso mesmo, no lugar de falar mal, ore pelos políticos. Eu não vou defender nenhuma bandeira partidária aqui, mas eu vejo muitos crentes falando mal do presidente, com o Michel Temer nem tanto, mas da Dilma, por exemplo, muitos crentes falando mal da Dilma. Mas por que a gente não orava por ela? Ou seja, ou não ora ainda por ela? No lugar de falar mal, vamos orar. Nós tínhamos que ter orado pela Dilma quando ela era presidente e agora temos que orar pelo Michel Temer, porque eu não sei qual é o propósito de Deus de colocar eles lá, mas nós temos que orar. Simplesmente faça isso, ore, e ore também pela igreja, para que a igreja seja abençoada. Então, no lugar de reclamar, de falar mal, vamos exercer a nossa cidadania, vamos saber votar, vamos trabalhar, mas vamos também orar, jejuar. Foi isso que o povo de Deus fez lá na Pérsia, orou, jejuou e Deus abençoou eles grandemente, deu o grande livramento. A Mardoqueu, ali, ele foi honrado depois, e o povo, o rei, ele não podia revogar aquele decreto, de dizer que não ia mais acontecer, mas ele permitiu os judeus revidarem. Então quem fosse matar os judeus, porque tinha os inimigos dos judeus que iriam querer levar adiante aquele decreto a qualquer preço, mas mesmo assim Deus foi lá e mudou tudo isso, e os judeus que foram e mataram os seus inimigos. Ou seja, os inimigos dos judeus foi que morreram, para que houvesse de fato o livramento. E aí Deus deu livramento para os judeus. E se a gente conhece bem a história, os judeus sempre foram perseguidos e Deus sempre está livrando esse povo. E por que eles são perseguidos? É aquele negócio. Você só é perseguido se você mostrar que você é crente. Se você for o crente 007, aquele crente que ninguém sabe, é o agente secreto da igreja. Ninguém sabe que ele é crente. Ele está na empresa, ele está na faculdade, onde ele for lá, ninguém sabe. Então, se você está num lugar que você não mostra que você é crente, ninguém vai te perseguir. Ninguém vai falar de você. Agora, se você
dá testemunho e mostra que você crê em Jesus como Salvador, que você serve a Deus, aí sim vai ter perseguição. Os judeus são perseguidos por causa disso. Eles são perseguidos porque eles mostram que servem a Deus. Eles mostram que são crentes de verdade, que adoram o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eles são perseguidos. E Deus deu livramento para os judeus porque Deus tinha um propósito maior, que era fazer com que o povo ficasse vivo, retornasse para Jerusalém e dali nascesse o Messias. Tem a ver com o plano de salvação. Temos que ligar a história de Esther ao plano de salvação. Conclusão. Aprendemos por intermédio da história da rainha Esther que Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir. Esther cumpriu a sua missão, então deixe que os propósitos divinos cumpram-se na sua vida. Então ore, busque a Deus, né, e entenda que a missão que Deus tem para você é muito maior do que você está pensando. Nós pensamos com um pensamento baixo, pequeno. Deus tem um pensamento alto, muito maior do que aquilo que a gente está imaginando. Quando eu falo muito maior, talvez não seja uma bênção financeira, mas pode ser uma bênção de salvação. Você foi para esse lugar porque Deus quer salvar alguém. Talvez esse seja o objetivo. Bibliografia recomendada, alguns livros aqui sobre o tema, as perguntas, né? E aqui fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse ebdemfoco.com, baixe o slide, use na sua igreja, que eu tenho certeza que será uma bênção.